Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Não tenha medo de Deus. Ele te ama incondicionalmente e nunca deixará de amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós com a abundância de vossas graças e de vossos dons. Amém. Jesus te conhece por dentro. Mensagem para o dia 16 de junho. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6, versículo 34. Filho querido, há sentimentos teus que nem tu sabes explicar, mas Jesus, que se fez homem, conhece de dentro a alma humana. Ele sabe o que é sentir medo, solidão, angústia. Não te escondas dele. Meu filho não se escandaliza com suas sombras. Meu filho não se escandaliza com tuas sombras. Ele entra nelas com luz, sem pressa e sem julgamentos. E quando não sabes como rezar, o simples fato de te voltares a Ele já é uma oração. Nesta noite, descansa sabendo que és compreendido profundamente. E se quiseres, apenas repete: Jesus, fica comigo. Ele já está aí. Palavra-chave de hoje: rezar. Nós conhecemos várias orações. Aqui no início do vídeo, eu repeti eu disse três jaculatórias, mas não é só assim que a gente reza. Não é apenas com orações já formuladas, sejam elas orações maiores ou menores, como o caso das jaculatórias. Nós também rezamos através da adoração. Quando você vai até a igreja, até o sacrário e fica lá olhando para o sacrário, permitindo que Jesus faça um escaneio da tua alma, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, como que está a sua saúde corporal. Fica ali paradinho. Deixa Jesus olhar para você. Olhe para o sacrário no sentido de adoração, de estar na presença dele. Com aquele pensamento: estou diante do meu Deus, estou diante daquele que me ama, estou diante daquele que morreu numa cruz para me dar o direito da salvação, para que um dia eu possa ir morar no céu. Então, diante desse Jesus que tanto nos ama, não é só apenas recitando as orações do terço, ou jaculatórias, ou... Não. Quantas vezes uma pessoa vai diante de Jesus, ou mesmo na tua casa, Claro, todo esse movimento de ir até a igreja demonstra uma maior busca, entende? Porque a gente sai da nossa comodidade do dia a dia. A gente abre mão, deixa a louça ali na pia, eu vou lavar mais tarde. Deixa isso, aquilo, não sei qual é o seu afazer, qual é a sua obrigação, que você pode deixar para depois, que você pode começar um pouquinho depois, ou você nem se atrasa, você só se adianta ao seu encontro lá com Jesus. Esse movimento de saída é sempre muito importante. Mas, claro, lá está a presença viva de Jesus, escondido na aparência de pão. Mas enfim,
Na sua casa, você também pode se dedicar um momento em oração diante de uma bela estampa. Por isso, muito cuidado com as estampas. A gente vê hoje algumas imagens feitas com base na inteligência artificial. Às vezes o pessoal até passa para a gente nas figurinhas, né, no WhatsApp. Gente, tem tantas imagens belas que não precisam ser recriadas. Então, eu digito lá na internet, por exemplo, imagem do Sagrado Coração de Jesus. Vai me aparecer imagem, estampa, figura, já vai aparecer uma pronta. Eu não preciso ir lá no chat GPT ou sei lá o que, não sei da onde, e digitar, faça para mim a imagem do Sagrado. Não precisa disso, né? Mas enfim, provavelmente você tem um crucifixo aí na sua casa. Provavelmente você tem uma imagem de algum dos santos que você tem devoção. Provavelmente você tem uma bela estampa de algum dos santos também na sua casa. Então, naqueles dias, sabe, que a gente não consegue colocar em palavras, tá doendo, mas é uma dor tão estranha, tão dilacerante, tão que a gente não consegue rezar. Você já passou por isso? É complicado. Às vezes, a situação é de uma dor física. Eu já tive herpes zoster. Não sei se no vídeo aparece, mas deve aparecer. Eu tenho umas manchinhas aqui, uma cicatriz só desse lado. Então, tive feridas aqui deste lado da cabeça. Gente, é uma dor horrível. A gente não consegue se concentrar, a gente não consegue falar direito. É tanta dor que a gente não fala, a gente mia. E aí, você acha que Deus exige de uma pessoa numa condição dessas que ela recite o rosário, que ela eh, faça as orações habituais? Não, porque Jesus entende de dor, ele sentiu na carne. Então, quando a gente tem determinados problemas, quando nós estamos em determinadas situações, não pense você que está impossível de rezar, porque rezar vai além disso. O rezar é colocar o nosso coração para conversar com o coração de Jesus. É colocar o nosso coração para conversar com o Imaculado Coração de Maria. Se você é pai ou mãe, e muitos dos que estão assistindo são pais, mães e avós, quantas vezes o seu tesourinho, a sua pequena bênção, veio chorar no seu colo? E chorava de soluçar, não dizia uma palavra, mas você entendia. Se não entendia, porque você não viu a situação, que foi que aconteceu, ele veio correndo lá de fora e te abraçou, você não precisa saber. Você precisa acalentar, você precisa abraçar, fazer um carinho. E Jesus e Maria sabem muito bem disso, que tem momentos que a gente não consegue colocar em palavras, porque está doendo, porque tem que estar chorando para dar uma aliviada. E nem sempre é fácil chorar e falar ao mesmo tempo. Chorar, respirar, pensar, falar é muita coisa em determinados momentos e circunstâncias. Então, só de você parar diante do crucifixo que tem aí na sua casa, diante de uma imagem, quem tem as suas medalhinhas, como eu tenho de Nossa Senhora das Graças, que é a medalha milagrosa, a gente beija, a gente aperta. Não porque a medalha vai fazer, é porque eu estou pedindo, mãe, eu preciso da senhora, mãe, eu preciso de colo. Nem sempre a gente precisa colocar em palavras,
porque Deus tudo sabe. Nossa Senhora já viu o que ia acontecer, o que estava acontecendo, qual foi o cenário, a situação, e ela já imaginava o quanto ia te doer. Nossa Senhora viu quando um parente seu estava chegando na sua casa. Você estava ali calmo, distraído, fazendo outras coisas, mas Nossa Senhora viu aquela seu parente saindo da casa dele e vindo na tua casa te provocar. Nossa Senhora viu quando a pessoa lá na casa dela resolveu postar na internet uma indireta para você. E Nossa Senhora sabe que aquilo ia te doer, ia te machucar. Quando lá no laboratório constou no seu exame uma doença, Nossa Senhora já estava vendo. Não é que Nossa Senhora prevê o futuro, mas ela também consegue ver essas situações que estão acontecendo. E aí o diagnóstico não chegou, mas o exame já estava lá, a situação já estava lá. Então Nossa Senhora já sabia antes que você soubesse. Não porque Nossa Senhora vê o futuro, mas porque no presente mesmo tem muita coisa acontecendo, tem muita situação desenrolando longe dos nossos olhos. E aí, quando a situação se faz presente na sua vida, quando você toma consciência das coisas que estão acontecendo e finalmente, por tomar consciência, a dor toma conta, Nossa Senhora já está ali, te esperando de braços abertos para te acalentar, para amparar cada uma das tuas lágrimas, porque não se esqueça jamais, cada lágrima que rolou no seu rosto, Nossa Senhora amparou. Cada lágrima que rola no nosso rosto, Nossa Senhora transforma aquela lágrima, aquele pranto dolorido, sofrido. Ela leva em oração, numa linda intercessão junto a Jesus. E ela vai lá, com todo o amor de mãe, falar: meu filho, olha só, tá faltando o vinho da saúde na vida dessa minha filha. Faltou o vinho do emprego, do sustento na casa desses meus filhos amados. Olha, meu filho, infelizmente foi servido um péssimo vinho, um vinho da traição, um vinho azedo naquela casa. E ela leva toda essa preocupação nossa para Jesus, porque ela é mãe zelosa, porque ela é mãe cuidadosa. Às vezes a gente não consegue colocar em oração, até porque a gente não consegue explicar tudo o que está acontecendo, tudo que está sentindo. Ainda ontem uma pessoa mandava mensagem para mim e me dizia de um diagnóstico de doença rara. Já imaginou o turbilhão de sentimentos? Quantas preocupações, e agora como vai ser? E agora e o tratamento e o desenvolvimento disso? Será que meu marido vai continuar comigo? Será que eu vou ter alguém que me ajude a cuidar dos meus filhos? Pensa no turbilhão de sentimentos e de pensamentos que essa pessoa sente nessa hora. Ela vai ter realmente condições de rezar, de puxar de um terço? Nem sempre. E aí o que ela faz? Ela entra em contato com amigos, ela entra em contato com pessoas que ela sabe que são intercessoras. Ela para diante do crucifixo na casa dela, ela para, ela vai até a igreja e chora, 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 sem pronunciar palavras, porque a mente está um turbilhão e Deus vê tudo isso. Então, se você hoje está nesse momento e está difícil de colocar em palavras, saiba, Jesus está vendo. Nossa Senhora colhe cada uma das suas lágrimas, ela percebe cada um dos seus pensamentos,
todas as nossas inquietações. E sempre que nós nos dirigimos a Ele, sempre que nós nos dirigimos a Deus, ou pedimos, olhamos com aquele olhar pidoncho para Nossa Senhora, mãe, socorre. A mãe corre para nos ajudar. Deus sabe do que é que nós queríamos falar e não estamos conseguindo. A palavra-chave de hoje é rezar. O rezar é de acordo com o seu momento. No dia a dia, vamos fazer aquele nosso consórcio na vida de oração. Vai pagando suas parcelas, vai pagando. Porque a qualquer momento você vai precisar colher toda aquela fortaleza que aquela vida de oração nos proporciona, todo aquele respaldo de fé que uma intimidade com Deus nos proporciona, toda aquela segurança de que Deus nos ama e vai cuidar de nós. Todo aquele conhecimento de que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer pecado nosso. E assim, eu errei e tomei consciência do meu pecado. Vou pedir perdão, porque eu errei sim, mas Deus me ama tanto que Ele está me esperando para voltar para Ele. Eu estou com um problema seríssimo sim, mas Deus tudo pode. E basta um querer dele e toda a situação muda em mim. Então, o rezar pode ter maneiras diferentes de acontecer. Às vezes a gente tem ali uma vida de oração, mas em algum momento a gente pode ser impactado e não conseguir verbalizar palavra nenhuma. Mas as nossas orações diante de uma estampa de Jesus, diante do crucifixo, diante do sacrário, também são orações. Aquele olhar parado, aquele silêncio, aquela dificuldade em respirar, mas se você está diante de algo que te lembra Deus, ou diante do Santíssimo Sacramento, lá na capela, porque lá o Santíssimo ele não te lembra Deus, ele é o próprio Deus escondido naquela aparência de pão. Um quadro, mesmo abençoado, não é Deus e todos nós sabemos, apesar das acusações infundadas. Nós sabemos que aqui não está Jesus e não está Maria Santíssima, mas diante deste quadro, diante dessa estampa, eu quero me colocar diante do Sagrado Coração e do Imaculado Coração e me derramar, me abrir e pedir, cuida de mim. Aqui sugere, Jesus fica comigo. São Padre Pio falava isso, fica comigo, Jesus, porque o Senhor sabe, facilmente eu te abandono. Então suplica para Deus, suplica para Jesus, Jesus fica comigo, porque em meio a esse diagnóstico difícil, o Senhor sabe, eu posso fraquejar e eu preciso da sua força, eu preciso que o Senhor me sustente na fé. Jesus fica comigo porque em meio a esse desemprego, eu tenho medo de fazer alguma coisa que não convém. Eu tenho medo que os meus filhos passem necessidades. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. E se tiver difícil de falar, fica comigo, Jesus, só diz Jesus, Jesus, Jesus. A sua oração reflete o momento que você está. É o jeito que você tem para procurar. Como a criança que machucou lá fora no quintal, entra correndo e abraça a mamãe. Ela não vai falar, mas o que a mamãe percebe? Que aquele filho precisa de acalento. Primeiro, precisa devolver e envolver no abraço, para depois saber o que está acontecendo. A prioridade é acalmar, e a mãe faz isso. Depois de tudo acalmado, vamos ver o que aconteceu e o que é que pode e precisa ser feito. A palavra-chave de hoje, rezar. Busque sempre em Deus.
porque Deus está esperando que a gente o busque. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.